Hoje, o primeiro domingo de 2026, e a providência divina nos trouxe a esse texto. É um texto que nós vemos a vitória do Cristo. Na semana passada nós vimos o Cristo que morre por nossos pecados. Nós podemos dizer que Jesus, ele passou por dois estados. Ele passou no seu estado de humilhação. Então, antes de Cristo encarnar, antes do Verbo encarnar, Cristo estava com o Pai na glória. Cristo com o Pai e com o Espírito Santo. E lá ele estava na glória, em poder e glória. Quando ele nasce numa manjedoura, nasce de Maria, ele se humilha. Paulo aos Filipenses vai dizer que Cristo assumiu a forma de servo, esvaziando-se a si mesmo, ou seja, Cristo assume uma nova natureza, agora uma natureza humana. É o mais profundo da humilhação de Cristo, é quando ele se humilha, sendo um ser humano. E quando nós vemos a morte de Jesus Cristo, nós vemos o mais profundo dessa humilhação. Nós vimos o seu abandono pelos seus discípulos, nós vimos a sua condenação pelos mestres da lei, pelos romanos, nós vimos que ele foi crucificado como um inocente e ele morre por nossos pecados. Então, aquela morte é uma morte que foi maldita. Não foi uma coisa bonita, uma coisa que nós não fazemos ideia de como era naquele momento. E esse foi o mais profundo abismo que Cristo desceu. Mas, nessa manhã, nós veremos que a morte não pôde segurar o autor da vida. E nós veremos que Cristo venceu, e esse é o tema do meu sermão nessa manhã. Cristo venceu. Se tem uma palavra para você levar ao longo de 2026 é essa: Cristo venceu. Cristo venceu. Cristo venceu aonde nenhum de nós teríamos condições de vencer. Foi o que Cristo fez. O trecho que nós veremos nessa manhã, o final do capítulo 15 e o capítulo 16, é como se fosse uma conclusão para o Evangelho de Marcos. Nós veremos que Cristo morreu e foi sepultado, mas numa manhã de domingo como hoje, ele ressurge dos mortos. Em primeiro lugar, meus irmãos, verso 40 em diante, capítulo 15, versículo 40. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cravado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Em primeiro lugar, meus irmãos, a conclusão do Evangelho de Marcos deixa muito claro para nós que Jesus Cristo morreu e foi sepultado. Ele morreu e foi sepultado. E aqui nesse texto que nós lemos agora, 3 fatores comprovam a morte de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós temos as mulheres. Em segundo lugar, nós temos José de Arimateia. E em terceiro lugar, nós temos Pôncio Pilatos. Então, a primeira prova de que Jesus morreu é as mulheres.
nós temos aqui 3 mulheres sendo citadas pelo nome. Nós temos Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago e José. Essa, meus irmãos, é a primeira vez que Marcos vai citar o nome de uma mulher nesse evangelho. É a primeira vez que Marcos dá o nome de alguma mulher nesse evangelho. Ao longo desse evangelho nós vemos que as mulheres são anônimas. Por exemplo, alguém sabe o nome da sogra de Simão Pedro? Não, Marcos não nos diz. E o nome da mulher curada do fluxo de sangue? Marcos também nos diz. O nome da filhinha de Jairo? Não sabemos. A mulher Sírio-Fenícia que tinha uma filha endemoniada, que Jesus liberta a filha dela, nós não sabemos nem o nome da mãe, nem o nome da filha. A viúva que lá no templo dá o seu tudo, as suas 3 moedinhas, nós não sabemos. E nós também não sabemos o nome da mulher que ungiu Jesus para o sepultamento. Mas agora Marcos revela o nome de 3 mulheres que seguiam Jesus. Além delas haviam outras. Essas 3 mulheres, elas viram Jesus morrer lá no Calvário. O Senhor Jesus não chamou essas mulheres para serem suas apóstolas, mas elas os seguiam e o ajudavam em seu ministério. Elas sustentavam o ministério de Jesus, muitas delas, porque muitas delas eram ricas financeiramente falando, conforme Lucas 8 vai nos dizer. E elas estavam presentes no momento mais triste da história do Salvador, no momento mais difícil, no momento mais angustiante, e elas estavam lá, de longe, mas estavam lá. Você já se perguntou por que somente aqui Marcos vai nomear essas mulheres? Nós precisamos entender o contexto daquela época, meus irmãos. Nos dias de Jesus, as mulheres não tinham valor. Essa é a verdade, elas não eram valorizadas. Elas eram marginalizadas tanto pelos judeus quanto pelos romanos. E a presença delas nesse momento da história, na narrativa do Evangelho, atesta a verdade da morte de Jesus, porque essas 3 mulheres estavam no Calvário, seguiam Jesus desde a Galileia e sustentavam seu ministério, e se tornam agora testemunhas qualificadas da morte e depois da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, se Marcos estivesse escrevendo um conto, uma carochinha, um conto de fadas, uma fábula, um conto da carochinha, com certeza ele não colocaria o nome de Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago e José. Não. Com certeza, se Marcos estivesse inventando a ressurreição, a morte e a ressurreição, ele teria colocado o nome de homens. Ele teria colocado aqui o nome de homens, de discípulos homens. Porque a presença de mulheres como testemunha do sepultamento e da ressurreição de Jesus aumenta a credibilidade histórica desse relato. Porque os judeus, meus irmãos, não aceitavam o testemunho dado por mulheres, eles consideravam infundado. Então, se Marcos estivesse nos enganando, mentindo, escrevendo uma mentira, ele não teria colocado essas 3 mulheres como testemunhas oculares da morte e ressurreição de Jesus. É bem provável que elas eram conhecidas por Jesus e pelos discípulos, e também era muito provável que a igreja primitiva conhecesse elas. Por quê? Porque elas testemunharam a morte e ressurreição de Jesus. Nós veremos que são elas que são comissionadas pelo anjo para anunciar que Jesus ressuscitou. Então, Marcos, ele nos prepara, quando ele coloca o nome dessas 3 mulheres aqui, ele nos prepara para o capítulo 16, para a ressurreição de Jesus. Mas antes disso, Marcos nos apresenta um outro personagem novo na história, José de Arimateia. Verso 42 e 43, Marcos diz: era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O sábado para os judeus começava às 18 horas de sexta-feira e terminava às 18 horas do sábado. Naquele tempo, o tempo era contado dessa forma pelos judeus. Nós vimos na semana passada que Jesus morreu por volta das 15 horas. Então, quando chegasse 18 horas,
nenhum judeu poderia trabalhar, nenhum judeu poderia fazer qualquer tipo de serviço. Marcos então explica aos seus leitores, que eram romanos, que para os judeus a sexta-feira era o dia da preparação para o sábado. E eis que surge José de Arimateia. A cidade de José ficava a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém, ao noroeste de Jerusalém. E ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um cidadão respeitado tanto pela comunidade judaica quanto pelos romanos. E o fato de Pilatos receber José de Arimateia deixa muito claro isso, que ele era um cidadão respeitado, ele era alguém importante naquela sociedade. De acordo com Marcos, José era um judeu que esperava o reino de Deus. Meus irmãos, isso dá a impressão para nós de que José de Arimateia tenha ouvido o que Jesus pregou lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1 diz, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Além de ser homem, José de Arimateia não fazia parte dos 12. Cadê os 12? Sumiram, se esconderam. A atitude de José nos mostra que ele era zeloso em relação a Jesus e ele era corajoso. A coragem dessa figura proeminente em Jerusalém não pode ser subestimada, como é explicitamente apontado pelo narrador. Sua empreitada é arriscada, buscar o corpo desse profeta galileu sedioso, a quem o próprio Sinédrio de José indiciou como blasfemo e o condenou à morte. Então, o que José está fazendo aqui é um ato de coragem, zelo e coragem. José não queria que o corpo de Jesus ficasse ao relento, onde as aves de rapina poderiam comer a carne do Salvador. Ele também não desejava que os romanos pegassem o corpo de Jesus e jogassem numa vala. José tem um plano, dar um sepultamento digno ao Salvador. Por isso ele vai até Pilatos, que é o homem que teria o poder de liberar o corpo de Jesus antes da hora. No verso 44 e 45, Marcos diz que Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. A morte de Jesus, meus irmãos, foi muito rápida. Geralmente o crucificado demorava 1, 2, 3 dias para morrer. Por quê? O objetivo da crucificação não era ser rápida, era ser lenta, era uma morte lenta. A pessoa morria lentamente, ela agonizava na dor. Nós vimos semana passada, inclusive, que os corvos vinham e mordiam o corpo da pessoa, comiam partes do corpo. E é por isso que Pilatos ele fica surpreso. Então, ele chama o centurião, o mesmo centurião que disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. É ele que atesta a morte de Jesus. Ele que confirma o óbito de Jesus. Então Pilatos libera o corpo para José, atestando que verdadeiramente Jesus morreu. Então José de Arimateia, agora com autorização, ele precisa correr para poder sepultar Jesus com dignidade. Verso 46 e 47, veja o que diz. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cravado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Mais uma vez, meus irmãos, nós sentimos falta de quem? Dos discípulos. Cadê os discípulos? Aquele grupo de homens que caminhou 3 anos e meio com Jesus não aparece para ajudar José de Arimateia. Há muita coisa a ser feita em pouco tempo. E se você já enterrou alguém, se você já cuidou do sepultamento de um ente querido, você sabe que é muito complicado, é muita coisa para ser feita. A preparação do corpo de Jesus envolvia retirar Jesus da cruz, limpar seu corpo, enrolar o corpo com uma túnica de linho e colocá-lo na sepultura. Pensa na correria. Você tem 3 horas para fazer isso, 2 horas.
Jesus também foi sepultado de acordo com a tradição judaica, então isso significa que além dessa preparação, foi necessário fechar os olhos de Jesus, aparar os cabelos de Jesus, colocar especiarias dentro da roupa de Jesus e enrolá-lo com esse sudário, com essa túnica de linho. Nós vimos alguns domingos atrás que Jesus já foi ungido para o seu sepultamento. Aqui, José de Arimateia não teve tempo de ungir Jesus, ele já estava ungido. Então, após o término da preparação do corpo de Jesus, José de Arimateia, provavelmente com a ajuda de alguns homens, coloca Jesus numa sepultura. Isso porque, se ele tocasse em Jesus, ele ficaria impuro por 7 dias. José de Arimateia deve ter sido o coordenador daquele sepultamento. O comentarista vai dizer: Jesus, o Messias régio, recebe um sepultamento de rei, no que se refere à quantidade de especiarias, 34 quilos, e ao local, um túmulo escavado na rocha, o túmulo do próprio José, em quem ninguém havia sido sepultado. Nós vimos na semana passada que Jesus é o verdadeiro Rei dos Reis. E o autor desse evangelho destaca que a sepultura foi selada com uma pedra muito grande, pesada, o que garantiria que ninguém pudesse roubar Jesus de lá. Preparando os leitores para o próximo capítulo, Marcos destaca novamente Maria Madalena e Maria, mãe de José. Elas viram aonde Jesus foi colocado. E esses fatores, meus irmãos, enfatizam sim que Jesus morreu verdadeiramente. Um dos fatos mais comprovados em toda a história é essa, sobre Jesus. Jesus morreu verdadeiramente, ele foi sepultado. Vamos ao capítulo 16, a partir do verso 1, e nós leremos até o verso de número 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Meus irmãos, Jesus ressuscitou dos mortos. A morte de Jesus nos prepara para a sua ressurreição. Ao longo das Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nós sabemos de algumas pessoas que morreram e voltaram à vida. Por exemplo, neste evangelho nós temos a filhinha de Jairo. A filhinha de Jairo morreu, meus irmãos. Ela não estava apenas dormindo em um sono profundo, não, ela morreu. E ela voltou a viver. O Evangelho de João nos traz o relato da morte de Lázaro, o amigo de Jesus. E quando Jesus chega, Lázaro já estava cheirando mal, e ele torna a viver. No Evangelho de Lucas, nós temos o registro da ressurreição do filho de uma viúva lá na cidade de Naim. Entretanto, meus irmãos, nenhum desses acontecimentos pode se comparar com a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque todas essas pessoas morreram. A filhinha de Jairo viveu muitos anos e morreu. Lázaro viveu muitos anos e morreu. O filho da viúva de Naim viveu muitos anos e morreu. Mas a ressurreição de Jesus é única, por quê? Porque Jesus venceu a morte, ele ressuscita dentre os mortos.
Após a tempestade, bonança. Após a morte, ressurreição. E o texto de Marcos 16, 1 ao 8, deixa evidente a ressurreição de Jesus após 3 dias. Algo que ele já havia prometido. Nessa passagem nós encontramos 3 fatos que marcam a ressurreição de Jesus. O túmulo está vazio, um jovem mensageiro anuncia às mulheres que Jesus ressuscitou, e ele comissiona as mulheres para irem a Galileia, anunciarem a Pedro e aos demais apóstolos que em breve Jesus vai encontrá-los lá. Vamos de novo no verso 1 até o verso 4. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. O relato da ressurreição começa com as mesmas mulheres que estavam na morte de Jesus. Elas o amavam. E quando terminou o sábado, ou seja, 18 horas de sábado, elas correm para comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Elas não tinham tido tempo de ungir Jesus, então elas não querem deixar de prestar esta última homenagem ao Salvador. Elas não esperavam a ressurreição, elas estavam conformadas com a morte do Filho de Deus. Então, numa manhã de domingo, antes do sol nascer, 4, 5 da manhã, provavelmente antes das 5 da manhã, essas mulheres correram para o túmulo de Jesus. Ao longo do caminho, a preocupação delas é: quem removerá a pedra da entrada da sepultura? Quem vai fazer isso? Cadê os 11 que caminharam com Jesus? Estão escondidos, morrendo de medo. As mulheres viram Jesus morrer e ser sepultado, e elas sabiam o local exato onde Jesus foi sepultado. E seria muito difícil abrir o túmulo, principalmente para 3 mulheres. Mesmo assim, elas vão. Elas chegam ao local e, surpresa, a sepultura está aberta. O maior obstáculo foi removido pelos discípulos. José de Arimateia que abriu? Soldados romanos? Não, não e não. O Evangelho de Mateus nos conta que foi Deus quem remove a grande pedra, porque Ele envia um anjo e esse anjo rola a pedra e senta em cima dela. Jesus, meus irmãos, não precisava da ajuda de ninguém para sair da sepultura, essa é a verdade. Mas as mulheres precisavam ver que Jesus não estava lá, elas precisavam ver que Jesus havia ressuscitado. Tudo estava conforme haviam sido deixado na sexta-feira, mas o corpo de Jesus não está lá. A pedra foi tirada da porta para que elas pudessem entrar e ver: Jesus não está aqui. Marcos 16, versos 5 ao 7 diz que quando elas chegaram ao local, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele disse. É interessante, meus irmãos, que mesmo Jesus não estando presente nessa cena, Ele é central na ressurreição. Ele não está no túmulo, nós não ouvimos suas palavras, mas Ele está não apenas no centro desse episódio, mas no centro de toda a história humana. E inclusive no centro de toda a Escritura, todos os atos e todas as palavras de Deus apontam para Jesus e revelam o Cristo de Deus, aquele que a morte não conseguiu segurar. Nesses versos tão singelos temos o início da restauração de todas as coisas.
O corpo de Jesus não foi esquecido na sepultura, ele ressuscitou. O corpo de Jesus não precisava mais de especiarias aromáticas, ele ressuscitou. E elas entram e enxergam o lugar está vazio, porque Jesus ressuscitou. Ao entrarem lá, as mulheres veem um anjo com roupas brancas sentado à direita. Nos outros evangelhos, nos é contado que esse jovem que Marcos fala é um anjo do Senhor. É um mensageiro de Deus que está ali para anunciar boas novas àquelas mulheres. Aquelas mulheres então estão diante de uma teofania, ou seja, de uma aparição extraordinária, sobrenatural de Deus, de um anjo de Deus. E quando nós analisamos o que acontece quando há uma teofania na Bíblia, nós vemos a combinação de 3 reações: admiração, assombro e medo. Admirados, assombrados e com muito medo. Ninguém que viu Deus ou viu um anjo de Deus achou aquilo normal. As pessoas ficam assombradas, admiradas. Experimentar a presença de Deus causa isso. E Marcos deixa claro que elas estão com muito medo. Mas o jovem mensageiro, o anjo, tenta tranquilizá-las. Não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, ele foi crucificado, mas ressuscitou, não está aqui. Venham ver o lugar onde ele foi colocado. Admiração, medo e assombro agora se misturam com profunda alegria de ouvir que Jesus ressuscitou, ele está vivo. Elas deveriam se lembrar que Jesus iria ressuscitar. Mas isso não importa, porque o plano de Deus, o plano redentor de Deus não depende da lembrança ou da cooperação delas para acontecer, porque Deus executa a sua vontade aqui na terra conforme Ele faz no céu. O Deus que prometeu completa redenção cumpre sua palavra. Ele é fiel e justo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás sobre suas promessas. As palavras de Deus são plenamente confiáveis. A ressurreição de Jesus é a prova viva, meus irmãos, de que Deus cumpriu a sua promessa a Adão e Eva lá no jardim do Éden. O anúncio da ressurreição é acompanhado de um convite à restauração. Olha que lindo! As mulheres agora devem avisar aos discípulos medrosos, fujões e a Pedro, que Jesus deseja se encontrar com eles lá na Galileia. Lá eles o verão como Jesus havia prometido. Judas Iscariotes já tinha morrido, mas ainda haviam 11 homens chamados por Jesus para segui-lo. Eles estavam deprimidos e com medo, e as mulheres devem anunciar essa boa notícia, aquilo que elas viram e ouviram. Se você está acompanhando essa série de mensagens ou já leu o Evangelho de Marcos, especialmente os capítulos 14 e 15, você sabe que todos esses discípulos de Jesus fracassaram em seguir Jesus. A mensagem do anjo, porém, não é acusatória nem condenatória, mas ela traz esperança. Marcos não relata o que acontece quando eles se encontram com o Redentor, mas nós sabemos que houve restauração. Todos eles, um a um, foram redimidos por Jesus. É Deus quem procura o seu povo, refaz o caminho da comunhão, pois o fracasso, meus irmãos, não é um beco sem saída. Há perdão e restauração, há esperança para aqueles que fracassam no discipulado. Então, o Evangelho de Marcos termina com uma cena estranha. No verso 8 diz: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Elas ainda estão sentindo as emoções da teofania. Você não fica cara a cara com um anjo como se fosse um desconhecido qualquer que te parou para pedir uma informação no meio da rua. E aqui nós vemos a ironia. O segredo messiânico foi revelado, mas as mulheres estão tão assustadas e morrendo de medo que elas preferem guardar o segredo. Se a gente tivesse
apenas o Evangelho de Marcos, meus irmãos, nós não saberíamos o que aconteceu depois disso. Um comentarista vai dizer: é verdade que quando se recuperaram um pouco do seu temor mental, elas se apressaram em comunicar aos apóstolos a mensagem que tinham recebido. Mas, mais uma vez, não é Marcos quem diz isso. É verdade que o próprio Jesus em pessoa apareceu para as mulheres, mas sobre esse assunto também Marcos faz silêncio. É verdade que Jesus, cumprindo o que havia dito por meio do anjo, realmente encontrou-se com seus seguidores na Galileia. Entretanto, novamente Marcos permanece em silêncio. Meus irmãos, é consenso entre os teólogos que o Evangelho de Marcos termina nesse verso, no verso de número 8. Nós não sabemos por que Marcos termina dessa forma. E é consenso que, muito tempo depois que Marcos morreu, algum copista achou melhor preencher a história, o relato sobre Jesus. Então, o que nós temos do verso 9 até o verso de número 20, está nos outros evangelhos, a maior parte está nos outros evangelhos. Não tem nada de diferente a respeito do Evangelho, mas é consenso que não foi Marcos que escreveu, foi um copista. Mas para nós, meus irmãos, isso não tem importância. Nós não precisamos ficar debatendo e questionando por que isso aconteceu. Será que Marcos esqueceu de contar o resto? Será que ele teve amnésia? Será que alguém roubou essa parte? Nós temos os 4 evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, e os 4 evangelhos, quando combinados, nos contam o relato completo da morte e ressurreição de Jesus. Então, nós não temos problema com isso. Meus irmãos, algumas aplicações para nós. A morte e a ressurreição de Jesus fundamentam a fé cristã. Em primeiro lugar, a morte e a ressurreição de Jesus são o fundamento da fé cristã, porque Jesus Cristo nasceu para morrer. A morte de Jesus é o propósito da sua encarnação. Toda a fé cristã se baseia nesse acontecimento histórico. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. É assim que os autores do Novo Testamento acreditavam, pregavam e ensinavam por meio dos seus escritos. Os 4 evangelhos narram a morte de Jesus Cristo e sua ressurreição. E é muito interessante que tem algumas palavras e alguns atos que não aparecem em todos os evangelhos, mas a morte de Jesus, o sepultamento e a ressurreição estão presentes em todos os evangelhos. Muito mais interessante é quando nós percebemos que esses eventos estão bem detalhados. Por exemplo, Mateus vai do capítulo 21 ao capítulo 28, quando Jesus entra em Jerusalém. Marcos, do capítulo 11 ao capítulo 16. Lucas, do capítulo 19 ao capítulo 24. E João, do capítulo 12 ao capítulo 21. Então, para os autores dos 4 evangelhos, a morte e ressurreição de Jesus é fundamental. O que Jesus fazia quando ele era criança ou adolescente não é relevante para nós, mas Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, sim. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos também que a morte e ressurreição de Jesus são centrais na pregação dos apóstolos. O mesmo nós podemos dizer das cartas de Paulo. O apóstolo aos gentios expõe a doutrina cristã fundamentada na morte e na ressurreição de Jesus. As cartas gerais e Hebreus novamente seguem o mesmo caminho. A morte e ressurreição de Jesus é o ponto central. E quando chegamos ao Apocalipse, nós encontramos o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 1. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos,
desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim como um a quem nasceu fora do tempo. No mesmo capítulo ainda, lá no versículo 12 em diante, Paulo vai repreender aqueles que não acreditavam na ressurreição. Ele diz assim, verso 12: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Desde o início da igreja, meus irmãos, nós temos pequenas declarações de fé, como essa que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15. E essas declarações de fé resumem e sempre colocam a morte e ressurreição de Jesus. Nós temos o credo apostólico que surge no século II e vai ser finalizado no século VI, e resume dessa forma a doutrina apostólica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Depois continua. Então, o credo apostólico e as demais confissões de fé vão enfatizar a morte e a ressurreição de Jesus. Meus irmãos, em nosso evangelismo pessoal, a morte e a ressurreição de Jesus também deve ser central. Se Deus inspirou os autores do Novo Testamento a falarem sobre isso, é porque isso é importante. Se a pregação apostólica falava sobre isso, é porque isso é importante. Isso deve ser também fundamental no nosso evangelismo pessoal. E que nesse ano que se inicia, em 2026, nós sejamos obedientes à ordem de Jesus Cristo, fazendo discípulos de Jesus, anunciando a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, a sua morte por nossos pecados,
E agora todo aquele que crê em Jesus é salvo, é perdoado. E a sua ressurreição para a nossa justificação, ou seja, a ressurreição abre o caminho de volta para Deus. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Ele precisou morrer na cruz para levar nossos pecados e os pecados de todos aqueles que um dia crescem nele. E aqueles que agora recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, confessam seus pecados, abandonam seus pecados, recebem o perdão de Deus, são livres da culpa e influência do pecado. Deixam de ser inimigos de Deus e passam a ser amigos de Deus, adotados em seu amor, agora são filhos. Mas aqueles que preferirem permanecer como está, longe dos caminhos do Senhor, um dia terão que enfrentar o justo juiz. Por não crerem na justiça perfeita de Cristo, receberão o justo castigo. Por não beberem o cálice de Jesus, que nos convida, beberão o cálice da ira de Deus. Mas há esperança de restauração para todos que o buscam. Em segundo lugar, meus irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus apontam e garantem a restauração dos discípulos fracassados. Quando nós olhamos para a figura do jovem em Marcos 16, que está sentado à direita em cima da pedra, é possível que esse anjo aponte de alguma forma para o jovem que estava lá no final do capítulo 14. Aquele jovem que, quando vai ser preso, ele deixa a sua túnica e vai embora nu. Ele foge nu, em vergonha. Nós sabemos que aquele jovem não é o anjo e que esse anjo não é aquele jovem, mas é curioso o modo que Marcos traça esse paralelo entre os dois. Os dois são jovens, os dois estão vestidos com uma túnica branca. Um está num momento de vergonha e o outro está numa posição de honra. Um comentarista vai dizer, em suma, a arte do narrador pinta um quadro notável. O jovem em fuga, símbolo dos discípulos que abandonaram Jesus e também fugiram, escapa vergonhosamente nu, deixando para trás um pano de linho usado para sepultar Jesus. É isso que o mestre recebe do discípulo, uma veste de vergonha. Mas na ressurreição há um jovem sentado à direita, nada menos, e vestido gloriosamente com uma túnica branca que Jesus usou em sua transfiguração. É isso que o discípulo recebe do mestre, uma veste de glória. Essa representação artística da troca de vestes carrega uma promessa implícita: a esperança para os discípulos que não conseguiram discernir, aceitar e ser fiéis à missão de Jesus. Há esperança para todos que seguirão Jesus nessa jornada discipulado de Marcos. Ainda que tropecem e falhem, sejam desajeitados e hesitantes, por causa do que Cristo fez, a vergonha deles é trocada pela glória dele. Sim, de fato, há esperança, meus irmãos. Após a ressurreição, Jesus queria se encontrar com os seus discípulos, tirar a vergonha deles e dar alegria a eles, plena alegria. Marcos não revela o que aconteceu, mas graças a Deus, por causa dos outros evangelhos, nós sabemos que Jesus se encontra com eles na Galileia. Naquele dia, Jesus não aparece para condená-los, porque eles tinham abandonado ou negado. Naquele dia, Jesus vai para restaurá-los, para trazê-los de volta ao caminho do discipulado. Apenas um se perdeu, o filho da perdição, mas os demais foram restaurados. E a pergunta é, eles mereciam restauração? Não. Eles contribuíram para a restauração? Não. Após vencer a morte, Jesus encontra seus amigos, é assim que Jesus os chama, na Galileia. E ele parte o pão, faz um banquete e conversa com cada um que ele restaura. Naquele dia, Jesus se tornou a maior alegria daqueles homens, meus irmãos. E eles puderam cantar junto com o salmista, dizendo: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti, não se cale, Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Alguns de nós, meus irmãos, chegaram ao primeiro domingo de 2026 com as tristes lembranças de 2025.
A verdade é que se nós colocarmos no papel, contabilizarmos todas as nossas dificuldades, todos os nossos fracassos de 2025, eu acredito que nenhum de nós aqui se salvaria. Alguns não conseguiram ler a Bíblia inteira, outros tiveram vergonha de compartilhar o Evangelho com um amigo ou um desconhecido, outros caíram nos mesmos pecados, outros perderam a alegria da salvação. Alguns podem até ter desejado a morte, pensando que ela resolveria de uma vez por todas os seus fracassos, até porque morto não fracassa. Meus irmãos, Jesus restaurou os seus discípulos, e Ele pode restaurar cada um de nós. Qual é o tamanho do seu fracasso? O amor de Cristo é infinitamente maior. Por meio de Jesus, todos nós podemos ser restaurados. Se você voltar para o Senhor, nessa manhã, você pode se voltar para Ele e derramar diante dEle o seu coração. Confesse cada um dos seus fracassos, dê nome aos seus pecados. O Senhor não nos abandona, mas Ele nos busca, até mesmo no mais profundo abismo. Peça ao Senhor que lhe restaure a alegria da salvação, que lhe dê plena alegria nele, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você olhar para o ano que se inicia, saiba que se você tiver Jesus ao lado, você não estará só, porque Ele carrega o nosso fardo pesado e nos dá o seu fardo leve. Em terceiro lugar, a morte e a ressurreição de Jesus também se relacionam com as nossas dúvidas e os nossos temores. Ao longo da jornada cristã, meus irmãos, nós enfrentaremos diversos momentos em que nós não saberemos dar a resposta certa. Diversos momentos em que nós não saberemos qual caminho devemos trilhar, qual porta devemos entrar. A vida real ela é cheia de pontos de interrogação, essa é verdade. E se você tem muita certeza sobre todas as coisas, você deve estar precisando conversar com alguém, porque você está com algum problema. Porque o ser humano normal ele vai ter muitas dúvidas, muitos medos e muitos temores. Ao longo de 2025, nós provavelmente daremos algumas respostas erradas. Ao longo de 2025, talvez alguns de nós andaremos em algum caminho tortuoso. Talvez ao longo de 2025, alguns de nós entraremos por portas, 2026, entraremos por portas que nós não deveríamos ter entrado. Mas, meus irmãos, quando esse momento chegar, quando esse dia chegar, eu quero que você lembre de que você e eu, nós não somos Deus. Nós não somos deuses. Nós somos humanos falhos e nós ainda estamos num corpo que está contaminado pelo pecado. Nós devemos nos lembrar das mulheres que estavam na ressurreição de Jesus. Elas esqueceram as promessas de Jesus, de que Jesus ressuscitaria, mas nada disso impediu a ressurreição, porque o plano de Deus não fracassa. Deus executa os seus planos. Quando nós errarmos ao longo desse ano que se inicia, devemos ser humildes e reconhecer os nossos fracassos, retornar ao caminho do Senhor. Em Cristo, meus irmãos, Deus sempre nos espera, com um sorriso no rosto, com as portas abertas e com uma mesa posta. O túmulo, normalmente um lugar de desespero, foi transformado em um portal, um ponto de entrada para a próxima rodada. A jornada está prestes a começar novamente. Vamos juntos? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho. Ó Deus, nos ajude, Senhor, ao longo desse ano que se inicia, a caminharmos com o Senhor. Nos ajude, Senhor, ajude os meus irmãos e irmãs a caminharem contigo. Nos ajude, Senhor, quando estivermos com medo, com dúvidas, com temores. Nos ajude, Senhor, quando estivermos em um beco sem saída, nos apresente a porta, o caminho, a vida.
Ó Santo Deus, nos ajude. Que a Tua Palavra traga esperança, Senhor, ao nosso coração. Que o medo seja eliminado, mas que o amor por Ti aumente cada vez mais. Nós Te adoramos, Senhor, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.